Olá, pessoal, vamos iniciar. Sejam todos bem-vindos à nossa aula 02 da Jornada Autoconhecer, jornada criada e construída especialmente para o autodesenvolvimento, para uma jornada até o nosso autorresgate, até o resgate da nossa criança interior. Hoje nós temos um material fantástico, um material maravilhoso. Hoje nós iremos falar sobre as feridas emocionais e as necessidades da criança, nossa aula 02, ok? Espero que vocês tenham uma aula maravilhosa, uma aula muito produtiva, muito construtiva, e eu estou por aqui, tá? Acompanhando vocês. Vamos lá? Vamos iniciar? A maior parte das nossas sombras, ou das sombras dessa vida, é causada pelo fato de bloquearmos o nosso próprio sol. Olha só essa frase do Ralph Waldo. Que frase forte, né? Que frase. ah, Essa frase ela vai de encontro exatamente com o trabalho que nós temos com a criança interior, certo? Ela vai de encontro com a proposta exatamente da nossa jornada. A maior parte das nossas sombras, olha só, a maior parte das nossas sombras, ou das sombras dessa vida, é causada pelo fato de bloquearmos o nosso próprio sol. Hoje a gente vai falar bastante sobre a criança sol, a criança sombra, que é uma forma lúdica de tratar a criança interior. Que bom que gostaram dessa frase. Essa frase aqui é para impactar exatamente o nosso primeiro momento nessa aula da jornada. Lembrando, pessoal, são aulas terapêuticas, então vocês podem ficar à vontade, não precisam abrir a câmera, fiquem à vontade, se sentem de forma aconchegante, coloquem os fones de ouvido. Essas aulas são para que vocês consigam se aprofundar dentro do material e aproveitar cada vez mais nessa jornada e nessa construção de autopercepção, de acordo com o que a gente vai construindo aqui, certo? Coloquem qualquer coisa no chat, eu estou aqui acompanhando vocês, escrevam no chat. Vocês que estão assistindo essa aula gravada, coloquem os comentários lá embaixo, lá embaixo no nosso portal fica o comentário. Você que está assistindo gravada, fique até o final, hoje vai ser maravilhoso. Vamos lá? Li essa frase para vocês, eu espero que essa frase fique aqui até o final, para que vocês possam perceber que tudo aqui vai estar interligado até o final da nossa aula, certo? Vocês já me conhecem, quem não me conhece, quem está chegando agora, quem adquiriu essa aula gravada, essa jornada gravada. Eu sou o professor Abraão Lemos, sou psicanalista, sou mestre em psicanálise e trabalho na clínica com crianças, adolescentes e adultos. É um prazer ter todos vocês aqui. Vamos lá? O que nós teremos hoje na nossa trilha de conteúdo? Eu sempre trago uma trilha, a gente sempre trabalha de forma aprofundada, de forma dinâmica. Hoje a gente tem uma construção bem específica. Se vocês param para observar a construção da nossa jornada, ela tem alguns passos, tá? Nós primeiros buscamos a criança para ver se a criança está perdida ou não, na nossa primeira aula. Agora a gente vai entender exatamente a introdução às feridas emocionais. A gente vai trabalhar um pouquinho com as feridas hoje. Na próxima, a gente vai ter uma profundidade maior com esse trabalho. A gente vai ver isso com mais clareza, mas nesse primeiro momento a gente vai falar um pouco mais sobre as feridas emocionais. Nós iremos também trabalhar hoje a subjetividade da criança interior, a forma como a nossa criança, olha só, a forma como a nossa criança interior se comunica com a gente. Porque cada criança interior se comunica de uma forma diferente com o adulto, tá? Não é da mesma forma que a nossa criança interior percebe as sensações, as situações que nós vivemos, não é da mesma forma. Eu vou explicar para vocês hoje sobre a subjetividade. Nós vamos falar também sobre as necessidades da criança. Olha só, eu trouxe tem mais aqui, pessoal, mais de 20 necessidades. Mais de 20. Vocês imaginavam que existiam mais de 20? Pois é, hoje eu trouxe mais de 20 necessidades. Vou trazer para vocês também um exercício de percepção no final, que vai ficar registrado em PDF. Então, vou mandar no grupo para vocês, tá? Esse exercício. Vou explicar só um pouco mais sobre ele hoje. Vamos lá? Existe uma grande correlação entre o tipo de cuidado que as crianças recebem nas primeiras fases de sua vida, nos primeiros anos de suas vidas, aquilo que elas se tornam na fase adulta. Olha essa frase. Uau, essa frase aqui, gente, ela vai de encontro também com uma questão que a gente vai falar muito hoje, que é exatamente a questão do apego, da teoria do apego, falar bastante sobre isso, do apego, John Bowlby, fala exatamente sobre essa teoria, sobre a teoria da dependência, vocês vão entender melhor no decorrer da nossa aula, dessa aula terapêutica, mas para que vocês possam perceber isso aqui com profundidade nesse primeiro momento,
eu quero que vocês percebam exatamente o que o Bowlby quer trazer aqui. Ele quer trazer que a nossa fase adulta, ela é um resultado da forma como a gente é cuidado na infância. Nossa fase adulta é um resultado da forma como a gente é cuidado, observado, abraçado, acolhido na nossa infância, ok? E aí, quando a gente fala de criança interior, as pessoas sempre têm aquela ideia de uma questão mística. Todo mundo que me escuta falando sobre criança interior acredita que eu falo em uma questão mística, em uma questão espiritual. Eu estou falando de uma questão propriamente terapêutica. Trabalhar com a criança interior é perceber que existe um espaço terapêutico e lúdico, um espaço, na verdade, dinâmico para que o terapeuta, para que a pessoa, para que o paciente consiga trabalhar de forma positiva com o que ele quer. Então, sarar algumas feridas, ressignificar alguns processos, entender de forma clara tudo que ele tem dentro de si. Então, vamos ficar com essa frase também nesse primeiro momento. Anotem essa frase, essas frases são bem, bem importantes aí para a nossa jornada. Ok? Lembrando que no decorrer da nossa jornada, vocês terão aí acesso a algumas atividades que serão propostas para vocês em PDF. Então, a primeira nós tivemos na aula passada, que não foi em PDF, foi só uma solicitação de atividade. A segunda hoje, que vai ser colocada em PDF amanhã, tá? Então, vocês vão receber aí lá no grupo de vocês. E você que está assistindo essa aula gravada, você vai acessar essa atividade em PDF logo abaixo, ok? Em PDF. Então, vocês vão conseguir fazer e acompanhar todo o processo. É um processo de autopercepção também, certo? Vamos para uma introdução sobre o nosso trabalho agora com as feridas emocionais, com esse trabalho das necessidades da criança. Eu quero agora que vocês prestem bastante atenção e que vocês, a todo momento em que a gente fala aqui, que a gente traz a questão da criança interior, eu quero que vocês se enxerguem aqui dentro. Tá? Eu quero que vocês olhem para vocês, que vocês percebam vocês com o acolhimento necessário. Se sentirem alguma coisa, se estiverem, precisarem tomar uma água, tomem uma água, respirem. Algumas coisas que a gente vai falar aqui hoje é bem específico, então vai tocar fundo, vai ser bem forte. Algumas questões que a gente vai conversar hoje aqui, ok? Todo mundo precisa de um lugar onde se sinta protegido, seguro e também querido. Todo mundo anseia por um lugar onde possa relaxar e ser quem realmente é. Idealmente, a casa em que crescemos foi um lugar assim. Se fomos aceitos, amados durante a infância e a juventude, a gente se sentia em um lugar calmo, um lugar acolhedor, um lugar confortável. Então, tivemos o que a gente sempre sonha, ok? Só um minutinho, pessoal. Então, a gente teve o que a gente sonhava. Se a gente imagina que tivemos uma vida confortável, uma vida onde os nossos pais nos acolhiam, nos validavam, percebiam as nossas necessidades, porque uma coisa importante que a gente vai trabalhar hoje aqui é as necessidades da criança. E não é só necessidade de alimentação, de carinho, não é só essa coisa básica, não, tá? O John Bowlby fala que nós precisamos, estou falando da teoria do apego. John Bowlby fala, nós precisamos de relações profundas com a criança para que aquela criança perceba que teve um apego positivo na infância. Será que nós tivemos uma relação profunda com os nossos cuidadores? Será que nós tivemos uma relação profunda com as pessoas que estavam à nossa volta? É isso que eu quero que vocês pensem. Será que eu tive uma relação profunda com as pessoas que estavam à minha volta? A gente vai entender isso hoje. Nossa casa era um local acolhedor, um porto seguro. Será que era exatamente isso que a gente tinha, ou que a gente buscava, que a gente idealizava? Então, interiorizamos esse sentimento de ser aceito, de ser querido. Isso se converte em uma postura positiva frente à nossa existência na fase adulta. Então, quando a gente cresce, isso se torna, na verdade, uma postura de protagonismo. Eu sempre falo que a criança que foi acolhida, que foi amada, que foi vista, que foi percebida na infância, que teve um cuidado suficientemente bom, como o Winnicott fala, ela foi uma criança, ou ela vai ser uma criança, na verdade, uma criança que vai construir a autonomia e ela vai se tornar um adulto a protagonista de sua própria história. Essa criança que teve apego, que teve amor, que teve afeto, ela vai se tornar um adulto protagonista. Pelo contrário, se essa criança não teve afeto, apego positivo, não teve acolhimento, ela não teve um lar que a sustentava, que supria suas necessidades básicas, mas também necessidades específicas que nós vamos falar hoje aqui, essa criança vai se tornar um adulto dependente, ok? Vai se tornar um adulto dependente.
Então, nós nos sentimos seguros no mundo, na fase adulta, se nós nos sentirmos seguros na nossa casa, na fase da infância. Eu vou perguntar para vocês que estão aqui, vocês estão assistindo, vocês falem no chat, tá? Vocês se sentiam seguros nas casas de vocês, no ambiente onde vocês estavam crescendo, no ambiente que vocês estavam se desenvolvendo. E eu não só falo segurança, segurança. Eu digo segurança de previsibilidade, como o próprio Bob fala, o John Bob fala, que a criança precisa de um lar previsível. Ela não pode ser apresentada a um lar instável, imprevisível, assustador, com perguntas assustadoras, com questionamentos que vão perturbar a mente dessa criança. Então, tudo isso pode ter uma grande influência no adoecimento nas nossas feridas emocionais, nas feridas que nós carregamos na fase adulta. Mas para que vocês possam entender, olha o que eu quero trazer para vocês nesse primeiro momento, que todo mundo busca um lar. E que na fase adulta, onde é o nosso lar? Onde está o nosso lar na fase adulta? Onde está o nosso lar? Onde está a nossa casa na fase adulta? Qual a casa da nossa criança interior? Essa aula vai ser bem reflexiva, tá, pessoal? Eu quero que vocês se percebam aqui dentro. Essa aula tem por título As Necessidades da Criança, ela tem por título aí As Feridas Emocionais, e a proposta por trás dessa aula é percepção, é autopercepção. Esse é o exercício da aula. Eu quero que vocês se percebam aqui. Ah, é muito difícil, professor, se perceber. A gente não quer se perceber, a gente não quer entender que nós temos algumas coisas que ainda não foram curadas, saradas, resolvidas. Tá tudo bem, a gente está num processo. A gente precisa entender que a nossa jornada ela possibilita, de algum modo, que a gente volte um pouco para esses espaços conflituosos e busque fragmentar essas situações para que a gente possa entender isso mais para frente com mais profundidade. Então, eu quero que vocês, nesse momento, percebam: se todo mundo precisa de um lugar que se sinta protegido, seguro e querido, onde está esse lugar na nossa fase adulta? Será que esse lugar é uma pessoa, uma relação? Será que eu olho para o meu cônjuge, para minha esposa, para o meu marido, para minha mãe, para o meu pai, e digo, eu preciso me manter nessa figura porque ela me traz segurança? Será que é dessa forma que a gente enxerga segurança e previsibilidade na fase adulta? Porque, na verdade, o maior lar que nós temos na fase adulta somos nós. O maior lugar, o melhor lugar para se viver somos nós. Não existe outro lugar. Então, aí vocês podem me dizer, professor, você está sendo muito lúdico, muito. Mas gente, a gente precisa entender que existem até frases de pessoas que falam sempre sobre isso, né? Até mesmo artistas, teóricos que falam sobre isso, que nós estamos o tempo inteiro sozinhos conosco. Nós recebemos uma missão de solitude perante a vida. Não de solidão, de solitude. Nós recebemos uma missão de solitude perante a vida. Isso se chama protagonismo. Então, se eu não me vejo como o melhor lugar para se viver, o que eu vou ver em mim? Conflito, raiva, ódio, agressividade para comigo mesmo, para com a minha pessoa. Então, eu vou me denegrir, vou me machucar, eu vou me punir, eu vou me autocobrar. Aí é aquela sensação. Mas é porque eu vivo me cobrando. As pessoas falam, né? Eu vivo me cobrando o tempo inteiro. Eu vivo me punindo. Eu não me perdoo de forma alguma. Porque a pessoa não sente que ela é o melhor lugar para se morar, para se ficar. Ela precisa de outra pessoa. Eu estava falando com. Estava dando aula sobre desligamento emocional. E dentro desse espaço da aula, eu falei exatamente sobre a dose, né? Nós chamamos de dose. É que a pessoa precisa de mais e mais, dentro da dependência, nós precisamos de mais e mais doses da outra pessoa. E não basta pensar na outra pessoa. Nós precisamos ver aquela outra pessoa, e experimentar daquela outra pessoa. O dependente emocional, ele sente que ele precisa ser a outra pessoa. Ok? Ele precisa ser a outra pessoa. E não exatamente só ter a outra pessoa. É como se ele precisasse ser. Porque em algum momento ele precisava ter um acolhimento, uma proximidade, uma profundidade de relacionamento. Ele precisava. Aí eu vou trazer para vocês aqui esse primeiro ponto. Eu quero que vocês até anotem isso na trilha de trabalho de vocês, na jornada de vocês. Se a gente não percebe o nosso corpo, a nossa mente, o nosso espaço como o melhor lugar para se viver, a gente vai viver em plena guerra o tempo inteiro. A gente vai viver com uma guerra travada com o nosso próprio self, com o nosso próprio ego.
Então, gente, as pessoas me perguntam, algumas pessoas me perguntaram antes de adquirir essa, essa jornada, e até outras pessoas vieram me perguntar também. Professor, mas eu sou profissional, serve para mim? Eu digo, olha, serve tanto, porque esse trabalho aqui você pode trabalhar, observar de forma teórica aqui, para trabalhar de forma prática com o teu paciente. Porque não tem, olha só, deixa eu falar para vocês uma coisa bem específica. Não tem como ter resultado com os nossos pacientes se a gente não conhece uma forma lúdica de acessar as crianças deles. E aí tem uma frase bem interessante que fala que todo adulto senta com a sua criança interior no divã. Todo adulto vai sentar no divã com a criança, não é o adulto que está sentando, é a criança que está sentando no divã. Você vai trabalhar com crianças na clínica. A gente pensa que não, mas vai trabalhar. Então, para quem é terapeuta, para quem é psicólogo, para quem é psicanalista, para qualquer pessoa que queira trabalhar com essa questão da criança interior, é fundamental que entenda a importância, primeiramente, desse espaço de autorreflexão e de autopercepção, para que então a gente conheça a nossa criança fortemente. Ok? Então, qual foi o primeiro momento, qual foi o primeiro convite que eu fiz aqui a vocês? Observem vocês como o melhor lugar para se viver. Aí eu vou perguntar para vocês agora. Todo mundo precisa de um lugar seguro, protegido, para se sentir querido. Nós sentimos isso na nossa infância. Se não, é extremamente difícil e conflituoso perceber isso na fase adulta, tá? Vai ser como se nós não tivéssemos um lugar, vai ser como se a gente... Aí existe aquela questão que alguns pacientes trazem para mim, que é, eu me sinto deslocado, eu me sinto como se fosse de outro planeta, eu não me sinto uma pessoa, eu não sei quem eu sou. É aquela sensação que se falta um lugar para que aceite, para que perceba a sua individualidade. Esse é o primeiro desafio. Esse é o primeiro desafio para que a gente se perceba dentro desse trabalho. Ah, foi muito maneiro na nossa primeira aula, foi bem leve na primeira aula, porque a gente foi lá de forma lúdica, brincando um pouco, mas agora a gente vai começar a aprofundar essa questão, porque eu quero levar vocês a uma jornada ao auto-resgate, ok? Essa é a minha missão. Nossa missão aqui dentro. Isso aqui vocês fazem parte disso aqui, vocês são protagonistas. Então, nesse primeiro momento, a gente vai entender agora o que é criança sol e o que é criança sombra. Mas, criança sol, professor, criança sombra, que trabalho é esse? Me fala. Vou explicar para vocês agora, tá? Esse trabalho, ele é um trabalho lúdico para que a gente possa observar a criança interior, tá? Um trabalho bem dinâmico, um trabalho lúdico para que a gente possa trabalhar de forma mais leve com as nossas feridas ou com as nossas angústias. Isso aqui faz muito sentido quando a gente vai trabalhar no workshop, quando a gente vai fazer uma palestra, tá, gente? Então, para quem faz palestra, para quem faz workshop, para quem gosta de trabalhar com isso faz muito sentido, porque tem um efeito eficaz, porque é lúdico, tá? Todo mundo consegue acessar isso aqui. Todo mundo consegue entender. Se eu falo criança interior ferida, a pessoa vai dizer, peraí, uma criança interior tá ferida, tá dodói. É aquela sensação. Mas uma criança sombra é aquela criança que carrega suas sombras, suas dores. Tá? A pessoa se apega na mesma hora, né? Então vamos lá. O que é criança sol, o que é criança sombra? A criança sol é a criança que pode ser idealizada, ela pode ser um desejo íntimo nosso. Então é aquela criança que eu digo, eu queria ser assim, ou é aquela criança real que nós temos uma criança feliz dentro da gente, que nós temos, tá? Todos nós tivemos experiência positiva na infância, experiência agregadora, uma experiência que nos mostrou acolhimento, cuidado, afeto, e isso também contribuiu para a construção da nossa criança sol. Criança sol também é aquela criança criativa, construtiva, aquela criança flexível. Inclusive, em uma aula, exatamente nessa mesma aula sobre desligamento emocional, a gente começou a tocar nesse assunto porque ninguém foge. Todo mundo vai conversar comigo, todo mundo conversa comigo, entra no assunto da criança interior. Aí todo mundo, todo mundo sabe que vai entrar no assunto da criança. E falando sobre isso lá na aula, uma colega no YouTube, nós temos aí muitos alunos, no YouTube um colega falou assim, muito difícil acessar a minha criança. Eu não consigo acessar a minha criança. E eu não quero. Olha o que ela falou, eu não quero acessar a minha criança. E aí eu falei assim, olha, não tem como ser protagonista, criativo, flexível frente à vida adulta e ainda ser inovador frente à vida adulta se a gente não conhece a nossa criança interior. Não tem como.
Porque flexibilidade, criatividade, ludicidade, inovação é próprio da infância. É a criança que fica construindo, criando, fantasiando. Então, essa é a nossa criança sol. Quando vocês forem trabalhar, coloquem essa palavra, criança sol, criança sombra, porque isso vai fazer parte da nossa atividade hoje, ok? Então, criança sol é aquela criança feliz, aquela criança positiva, aquela criança que carrega ainda uma idealização. Até mesmo essa criança carrega uma idealização que pode nos ferir também, certo? Mas ela é uma criança positiva. E temos a criança sombra, que é uma criança que teve que lidar com angústia, com dor, com raiva, com agressividade, que foi invalidada. Uma criança que tem dificuldades em lidar com o seu próprio self. Foi uma criança também que criou muitas fantasias assustadoras sobre a sua própria vida e que criou muitas ideias, muitas idealizações para uma melhora, mas não conseguiu essa melhora. Então ela teve frustrações, várias frustrações o tempo todo, ok? Essa é a criança sombra. E eu vou pedir para que vocês olhem para dentro de vocês agora, eu vou dar o tempo que for necessário. Para que vocês olhem para dentro de vocês agora e percebam qual a criança que anda comandando e falando mais no nosso interior. Qual a criança, pessoal? E é engraçado, porque toda vez que eu começo a fazer um evento, uma jornada, uma coisa assim, eu trabalho, eu continuo no dia a dia, eu vou me deparando com muitos desafios, que dizem exatamente sobre o trabalho que eu tenho feito. Então, eu começo a estudar mais, a pesquisar mais, a me aprofundar mais, dentro de uma, até mesmo de uma busca pessoal, para trazer resultado para vocês. E o quanto, olha só, falar experiência, tá? O quanto eu não tenho me deparado com a minha criança sombra ultimamente. O quanto. Vocês podem se assustar. Meu Deus, o professor fala sobre criança interior, tá se deparando com a criança sombra dele? Claro, pessoal, porque criança sol, criança sombra, elas vão conviver, elas vão estar dentro da gente. São duas facetas do nosso self. Tem como separar, excluir, jogar fora, não tem como descartar. Então, a criança sol, ela vai estar da mesma forma que a criança sombra vai estar. E onde a criança sol e a criança sombra estão? Nas experiências, na nossa experiência subjetiva, ok? Nas nossas fantasias. Esse é o lugar da criança sol e criança sombra. E um lugar lúdico também. Então, eu vou pedir para que você pensassem agora quem tem mais falado, escolhido, pedido dentro de você, se é criança sol ou criança sombra. Vamos entender um pouquinho o que é a criança sol, o que é a criança sombra na prática. Olha só, vou até aproximar aqui para que vocês possam ver. Coragem, sinceridade, tolerância. Essas são as emoções básicas da criança só. A criança são as emoções, ou são as sensações que ela mais sentiu na infância dela. Ela sentia que as pessoas tinham coragem, ela sentia que as pessoas eram sinceras com ela, que as pessoas tinham tolerância com ela. Eram as sensações que mais apareciam. A criança só, ela também percebia que a mamãe era divertida, sempre estava do lado dela, fazia comidas gostosas. Ela tinha boas memórias da mãe dela, memórias afetivas. A criança sol também viu o papai como uma pessoa legal, uma pessoa brincalhona, que gostava de brincar, uma pessoa que estava próximo. Claro que essas sensações elas podem ser positivas de outras formas, tá? Ok? E aí temos, olha só, nossa colega já disse que a criança sombra está falando um pouco mais alto, porque ela já viu aqui a imagem da criança sol. Olha que forte, né? A gente vai se percebendo. Vamos lá observar outra coisa aqui. Depois, a criança sol, ela percebe aí nas suas mãozinhas o que ela pode fazer, isso é o que a criança sol podia fazer, as escolhas que ela tinha, tá? Divertida, inteligente, honesta, tolerante, forte, flexível, confiável, atraente, leal, fiel, cuidadoso. Essas eram as mãos que cuidavam da criança sol, tá? Essas eram as mãos que cuidavam da criança sol. E aí, por que estão nas mãos da criança? Porque exatamente as mãos que cuidam são as mãos que influenciam, as mãos que influenciam a termos as mesmas atitudes, tá? Então, as mãos que cuidavam eram mãos divertidas, mãos inteligentes, mãos honestas, tá? Depois, o que é que a criança sente dentro dela? Sou suficiente, posso impor limites, posso me defender, eu estou bem, eu sou desejado. O que carrega essa criança? Alegria, força, segurança nas suas pernas, o que tem carregado ela, né? Olha só, ela consegue expressar as suas opiniões, tem consciência dos seus sentimentos, tem compaixão, é uma pessoa que consegue escutar bem, aprecia a vida,
Ela é apenas o que ela sabe que o que é bom é apenas o suficiente para ela, não é mais, não tem que ser mais, sempre mais. Ela sai para caminhar, ela valoriza esporte. Então, isso aqui, é só isso aqui. Casa boa, recursos financeiros suficientes, saúde. Isso é o que ela veio percebendo e o que ela construiu. Isso aqui é a criança sol. Aí vocês podem dizer, professor, eu não tive tudo isso, não. Tudo bem. Mas você tem a criança sol dentro de você. Porque se você olha para tudo isso aqui, você não teve nada disso aqui, você não estaria vivo, tá? Essa é a primeira questão, porque o mínimo precisa acontecer. Aí você pode dizer, não, mas eu não tive. Você teve alguma coisa do que está aqui. Alguma coisa, tá? Você teve, talvez, saúde, por mais dificuldade que teve financeira, você teve uma saúde estável e aquilo te ajudou a passar com flexibilidade. Você apreciava a vida. Como apreciava a vida, professor? Olhava para o céu, achava lindo, fantasiava, subia na árvore, brincava, caía, se ralava, brincava, tinha amigos, gostava de música, gostava da natureza. Então, você tem uma criança sol dentro de você, não tem como fugir dessa criança sol. Tá? Olha que legal, isso é importante, a gente perceber que temos a criança só. Mas aí a ideia que eu trago para vocês, o que tem mais falado dentro da gente? Será que é criança só ou criança sombra? Tá? Vamos para a sombra? Olha a criança sombra. Olha isso aqui. Isso é um exemplo da criança sombra, tá? Não é exatamente assim que sempre acontece, mas é um exemplo. Uma situação, a mamãe e papai brigavam muito, e aí olha como a mãe era. Temperamental, distante, sobrecarregada, estressada. Qual o papel que essa criança tem que criar frente a essa mãe? Meu papel é manter a mamãe e o papai juntos, porque meu papai e minha mamãe brigam muito. E qual a frase que ela mais escutava? Algumas das frases, né? Espera só quando seu pai chegar em casa, você vai ver como é que vai ser. A coça que você vai levar, a sua que você vai levar. Olha a sensação que criava na criança a ansiedade, que a gente pensa que nem cria, né? Ansiedade gigantesca. Frases que a gente escutava, né, de uma mãe, ah, não, mas não fiz mais sua obrigação, fica aqui, tu me faz vergonha, toda invalidação que a gente vai ouvindo, né? Olha o papai, como o papai era visto pela criança sombra. Fraco, triste, calado, ausente. Gente, eu tenho uma paciente, pessoal, falar de forma bem sutil, né? Ouvi de um paciente um tempo desse falando assim: o silêncio do meu pai me atormentou a vida inteira. Olha isso. O silêncio do meu pai me atormentou a vida inteira. Se existe uma coisa mais assustadora para uma criança, é o silêncio dos seus cuidadores. Ela não consegue suportar, é difícil para ela. Por isso que existe aqui, fala comigo, me responde, fala comigo. Porque eles precisam de expressões verbais do amor do seu pai, gente. A gente tem aquela sensação o tempo inteiro, né? Não que o meu filho percebe que eu amo ele, minha filha percebe muito que eu amo. Não, eu amo muito meu filho, ele percebe em cada toque, em cada quando eu ponho a cama, quando eu faço isso. Gente, a criança precisa de manifestações audíveis e visíveis do seu amor. Não tem como ficar pensando que a criança vai nas entrelinhas perceber o amor que tem, que o pai e a mãe têm. A criança quando ela entra no estágio verbal, ela é verbal, ela quer ouvir aquilo, tá? Isso é natural. E eu não estou falando aqui de questão simbólica, de questão filosófica, eu estou falando de neurociência, estou falando de desenvolvimento infantil. Tá? Inclusive, quando eu falo sobre desenvolvimento da criança, eu sempre falo sobre isso. Gente, quando a criança entra no estágio de verbalização, ela precisa de comunicação, inserção social, ela precisa de manifestações audíveis do amor que os pais têm sobre ela, do amor, do acolhimento, do afeto que os pais percebem e sentem sobre ela. E aí eu vou falar para vocês, vou perguntar para vocês: será que a gente ouviu? Será que a gente teve manifestações de amor dos nossos pais? Como era na infância, né? E outra coisa, olha o papel, manter meu papai e minha mamãe juntos novamente. A situação é novamente a mesma. Frase, me deixe fora disso. O pai sempre saía de cena. Pai não quer, pai sai de cena. Pode ser o contrário também, pode ser uma mãe fraca, triste, calada, ausente, e um papai super temperamental, distante, sobrecarregado, estressado. Pode ser o contrário também, sem problemas. Sem problema não, com problemas, né? Mas o contrário pode acontecer. Mas é importante a gente observar que depois que a criança vive tudo isso, olha o que ela começa a pensar. Não sou suficiente, sou um fardo,
sou impotente, não posso ser eu mesmo, preciso fazer tudo certo, preciso fazer você feliz. Olha a sensação. E essa sensação aqui, gente, é uma questão muito prática. É prático. Quem trabalha em clínica, quem não trabalha, mas percebe a própria vida, sente, como em algum momento eu senti com muita força quando fui trabalhar com a minha criança interior. Aquela sensação de não suficiência, de ser um fardo, de só carregar problemas. Outra coisa também, eu escuto muitas pessoas falando assim: se eu abro a boca, todo mundo que está à minha volta vai adoecer. Olha a sensação. É exatamente aquela ideia. Minha voz, minha fala, minha expressão prejudica as outras pessoas. Então, eu vou ficar calado o tempo inteiro, vou guardar tudo, tá? Então, essa é a sensação que a criança sombra carrega. A criança vai carregando também durante a sua vida pressão, medo, mágoa, tá? Tenta fazer tudo perfeito, evita conflitos, quer controlar tudo. Pode ser algumas das situações também que podem acontecer. Ó, me atolo em trabalho, evito desafios, eu reprimo muitas coisas. Esses são os resultados da fase adulta, aqui abaixo, ó, no finalzinho da nossa criança sombra. Aí eu falo para vocês e pergunto para vocês novamente. Qual é a criança que mais está falando dentro da gente? Será que é a criança sol ou a criança sombra? Percebe? Será que é mais a, aquela coisa do trabalho, pressão no trabalho, tentativa de fazer tudo perfeito, evita conflito, tem medo de falar, tem medo de expressar? Ou na fase adulta, aprecia a vida, entende que existe o suficiente para ser feliz, expressa as opiniões, tem consciência dos sentimentos, tem compaixão, é um bom ouvinte. Essas questões de baixo aqui, ó, das perninhas, são exatamente, as perninhas dos personagens dizem exatamente sobre a fase adulta, é quando a gente vai andar, ter autonomia. Então, tudo isso aqui abaixo é exatamente o que tem na fase adulta, quando eu tenho a criança só dentro de mim com mais força, certo? Então, para que a gente possa observar, para que a gente possa observar. Olha, a nossa colega falando aqui, sempre preciso fazer tudo certo, sempre preciso, essa sensação de precisar fazer tudo correto o tempo inteiro. Isso é muito cansativo. Mas de onde vem isso? Da nossa criança sombra. Quando ela diz, olha, se tu não fizer tudo certo, vai ter uma figura aí que vai representar papai e mamãe, que vai, ó, vai acabar com a gente, com a raça da gente. Vai acabar com a tua figura. Vai te colocar para baixo, vai te descartar. A sensação é essa. Então, o que a gente precisa fazer? Correr contra o tempo, correr contra as nossas forças. Tentar fazer o máximo que a gente pode, e muitas vezes nem o máximo, é mais do que a gente pode. Então, essa é uma sensação da criança sombra, tá? Aí, meu pai não deixava a gente dar gargalhada. Olha isso, gente. Olha que forte isso aqui. Meu Deus, isso é muito forte. Sabe por que isso é forte? Porque é aquela sensação, eu não posso me divertir, eu não posso expressar alegria, felicidade, contentamento. Gente, isso é muito profundo. Por quê? Toca muito fundo na gente. Porque quem é uma pessoa sorridente, alegre, eu sou uma pessoa de riso solto, vocês percebem que eu sou uma pessoa de só falar, já fico rindo. Uma pessoa de riso solto. E fui uma criança assim, e também via muito, você não pode rir, porque isso é coisa de menina, você não pode se comportar assim, porque isso é coisa de afeminada, de menina. É essa sensação que a gente vai carregando, que não pode sorrir, que não pode se divertir, que descontração, que a descontração natural de uma criança, da infância de uma criança, de uma vida, é algo errôneo, errado, prejudica o ambiente, as pessoas, quando na verdade, sorriso é cura, sorriso é saúde. Então, o que que a gente vai carregando para a fase adulta? Que a gente precisa se reprimir, que a gente precisa fingir que não teve graça, que a gente encontra parafrasear ou fazer uma piadinha, sorrir, fazer um xiste, como a psicanálise fala, sorrir com aquilo ali, não consegue, que a gente se priva daquilo ali. Aí olha a coisa, olha para onde a gente vai. A gente se priva das pequenas alegrias da nossa vida. Das pequenas, mas das mais importantes alegrias da nossa história. Se a gente não sorrir com um pouco, com o pequeno, com o sutil, a gente não consegue sorrir quando a coisa for maior. Então, é importante, foi muito importante o nosso colega trazer isso, porque isso vai de encontro com uma questão muito, muito forte. É o natural da vida de uma criança. Você fala não rir para uma criança, você está dizendo não respira para uma criança. Porque rir para ela é muito natural. Da mesma forma que se você fala
não chora para uma criança, você está pedindo para a criança não expressar nada, porque choro é natural na infância. Temos uma pergunta da nossa colega, na verdade, uma pergunta, uma afirmação sobre alguma questão que eu vou trazer, tá? Ela falou: Nossa, meu pai não me deixava fazer nada, só me deixava de castigo e me obrigava a dormir sem vontade. Olha só a sensação. É outra sensação. E que nós percebemos isso com muita força quando a criança começa a crescer. Quando ela vai para os 10, 12, 13, 14 anos, que ela cria uma ansiedade durante a noite que ninguém sabe de onde é que vem, né? Ela fala, meu Deus do céu, essa menina não dorme mais. Essa menina só vive chorando de noite. De onde vem a ansiedade? Vai para o quarto, fica sozinha no escuro e tu vai dormir agora. É como se a criança nascesse entendendo como ela tem que se tranquilizar para poder dormir, frente a um dia extremamente estressado, com adultos muito chatos. Porque nós somos apresentados a um dia extremamente estressante, com adultos que sempre impõem alguma coisa, a criança, à noite, ela tá com o quê? Ela tá com o nível de cortisol dela lá no alto. A criança tá com cortisol, ela tá com estresse, que muitas vezes é até estresse tóxico, ela não consegue dormir. Aí os pais, ó, vai dormir agora, porque eu tô cansado. Você vai dormir agora. E a criança, não, eu quero ir conversar, eu quero brincar. A nossa colega falando sobre essa questão, escutei uma profissional falando exatamente sobre isso, falando da brincadeira, né? Falando como a criança fala que ama o pai e para a mãe, como ela vai falar que ama o pai e a mãe, como ela diz que ama. Uma das primeiras linguagens que a criança diz que ama o pai e a mãe é brincar com o pai e com a mãe. Vamos brincar? Vamos ler junto? Vamos conversar? Vamos assistir? Ela está dizendo, eu te amo. Eu quero um momento com você. Será que nós fomos aceitos nas nossas expressões de amor? Olha aí, olha onde a gente está chegando. Será que nós fomos aceitos nas nossas expressões mais naturais de amor da nossa vida? Que era, brinca comigo, assiste isso. Vamos... Eu quero trazer para vocês agora. Me falem aqui se em algum momento vocês se sentiram assim, aceitos nas expressões de amor. Vocês que estão assistindo essa aula gravada, pensem nisso. Quando vocês pediam para brincar, quando vocês pediam para assistir um filme, para assistir, para ir para o parque, para ir em algum lugar, vocês se sentiam acolhidos, vocês eram autorizados a isso. Olha, muitas vezes a gente pensa que o outro não entende, que o outro nunca vai entender a nossa afeta, exatamente por conta disso. Até hoje não durmo, a nossa colega falou. Professor, eu tenho dificuldade em dormir até hoje, olha só. Olha a sensação. Por quê? Porque dormir é sinônimo do quê? De pressão. Eu não estou relaxando para dormir, eu estou sendo obrigado a dormir. Aí, a partir de hoje, você descobre o quê? Na jornada ao conhecer. Você descobre que isso veio do lá. Então, precisa trabalhar esse processo, precisa fragmentar esse processo, para que consiga, então, elaborar essa ideia, entender que o seu pai não está por aqui mais obrigando você a dormir, que agora você pode, de fato, relaxar. Mas por que você se obrigava? Né? Porque era para satisfazer a vontade dos pais. Essa sensação que a gente tem, né? Muito forte, né, pessoal? A gente falando, a gente vai concluir às 9, olha onde a gente está. Situações que contribuem para a construção da nossa criança interior sombra, ok? Essas são situações específicas que contribuem para a construção da nossa criança interior sombra. São situações bem difíceis, agora a gente vai falar algumas coisas bem delicadas, então, segure nas cadeiras aí, segure nas poltronas, vamos lá, tá? Tomem uma água se for preciso, vocês que estão assistindo, respirem fundo, vamos lá. Primeiro, falta de apego e dependência na infância. Falta dos dois, tá? Tanto do apego quanto da dependência. A criança, ela precisa de dependência. Às vezes falam, mas a criança não cria autonomia? Cria, mas ela cria interautonomia. Tá? Ela cria na verdade, não cria interautonomia, ela cria interdependência, melhor falando. Ela cria autonomia a partir da interdependência, ok? Ela precisa interdepender, ela precisa ser dependente, mas ao mesmo tempo construir autonomia para a fase da adolescência. E o John Bowlby, ele tem uma teoria chamada teoria do apego, tá? Do apego seguro, apego positivo, onde ele fala que a criança precisa essencialmente, na verdade, ele traz em sua literatura que todos os mamíferos precisam essencialmente, isso é comprovado cientificamente, que todos os mamíferos precisam essencialmente do apego de qualquer figura para sobreviver. Então, se você coloca um gatinho e lá nos primeiros dias de vida, ele vai fazer o quê? Ele vai morrer.
Se você coloca um animalzinho lá nos seus primeiros dias de vida sem a mãe, sem uma figura uma figura de apego, qualquer figura, mas que seja de apego, que vá cuidar e prontamente saciar as necessidades desse animalzinho, ele vai morrer. Então, o John Bowlby fala exatamente que a criança ela não precisa só das necessidades básicas supridas. A criança precisa de necessidades específicas. E a primeira necessidade da criança é uma necessidade afetiva extrema. A criança precisa sentir o toque, o afeto. Ela sente que alguém a deseja. Aí a gente fala na psicanálise, né, que é inconsciente. A criança começa lá do útero, percebendo que as pessoas estão aceitando ela no ambiente. Então é muito próximo essa questão do apego, quando a gente percebe que a criança é aceita, ela é acolhida. Então a criança que teve falta de apego e falta de dependência na infância, ela vai provavelmente construir fantasias, ideias e pensamentos que vão nutrir a nossa criança sombra, ok? Então, o que é que a gente faz na fase adulta? Vai depender do outro, vai esperar pelo outro, vai fazer tudo pelo outro, e o outro começa a tomar uma posição de protagonista frente à nossa própria história. Essa é uma das reverberações da falta de apego e dependência na infância, tá? Medos e inseguranças não acolhidas e validadas. Medo de escuro, medo, medo de baratas. Né, que as pessoas falam, ah, é nojo, é medo, gente. Tá tudo bem ter medo de barata, tá? É nojo, eu tenho um nojo. É medo, medo. Nojo a gente tem de giló, nojo a gente tem de uma comida, de uma coisa, né, que tem aquela repulsa. É medo mesmo, tá? Porque a gente tem uma evitação, uma fobia. É exatamente essa sensação do vou evitar porque existe um perigo relativo a isso. Quando eu tenho nojo de um alimento, eu não tenho um medo daquele alimento. Eu só tenho uma repulsa. É só uma evitação por questões básicas. O medo é exatamente uma repulsa por perceber, olha só, por perceber uma ameaça frente àquela figura. Esse é o medo. Eu vou falar para vocês aqui, tá? Não surte efeito a gente ser jogado sobre o nosso medo para poder resolver. Ah, você vai ter medo lá de barata, você vai jogar uma barata em cima da pessoa, a pessoa vai sair livre do medo. Isso não resulta efeito positivo, tá? Eu acho que todo mundo sabe disso aqui. Mas para que a gente possa ter essa noção. Por quê? Porque nós somos o quê? Jogados sobre os nossos medos na infância. Nós somos jogados. Eu tenho experiência que eu relato em um dos meus e-books, que é sobre nutrição emocional, que eu falo uma experiência minha, pode trazer para vocês. Medo de piscina, né? Eu tive um medo enorme de piscina, de água e tudo mais. E eu fui jogado de uma altura gigantesca dentro de uma piscina muito funda. Eu tinha 6 anos, eu acredito que no máximo eu tinha 6 anos. De lá para cá, até hoje, eu não consigo, não sei nadar, não sei mergulhar. Eu tenho uma ansiedade voltada para isso, tenho trabalhado muito, mas é uma questão da minha criança que está enraizada dentro de mim. E uma figura muito importante da minha vida fez isso. Então, aquela questão, quem tinha que me proteger, me jogou contra o meu próprio medo. Então, o que eu vou fazer? Como eu vou me proteger? Tá? Então, antes de começar a trabalhar com isso, antes lá da terapia, da psicanálise, eu não conseguia entrar na água. O medo era gigantesco. Eu não conseguia, a ideia de ir para uma piscina, de ir para uma praia, era assustadora para mim. Hoje eu vou para praia, vou para piscina, faço tudo, é normal, tranquilo. Mas por quê? Porque eu descobri que quando eu era uma criança, de apenas 5 ou 6 anos, fui levado para cima de, vocês sabem, tobogã. Então a pessoa subiu todas as escadas de um tobogã de 13 metros de altura, com a criança chorando, esperneando, não, não, não quero, não quero, não quero. Levou a criança de 6 anos até o alto do tobogã de 13 metros e desceu com essa criança. Essa criança ficou aí 2 minutos debaixo d'água, tomando muita água. Imagina como essa criança não ficou, né? Então, a criança sombra cria uma imagem muito fixa disso, tá? Ela cria uma imagem do medo e insegurança que não foi acolhido, que não foi validado. E aí, depois que essa criança sai, essa criança escuta o quê? Ah, menininha, tá chorando, garotinha, é fraca. Olha só a sensação dessa criança. Ela escuta, ela é julgada sobre seu medo e ainda escuta invalidações acerca do seu próprio medo, ou da reverberação desse medo. Então, claro que a experiência que eu estou falando hoje com muita naturalidade, porque foi muito trabalho para poder entender o quanto isso influenciava na minha vida. Esses são os medos. Esse é um exemplo de medo e insegurança não acolhido na nossa infância, que vai reverberando na nossa criança sombra, ok? Aí eu vou pedir para que vocês pensem agora. Qual foi o medo?
Qual foi a insegurança que nós não fomos acolhidos? Ah, medo escuro. Pode ser uma coisa simples também, tá? Medo escuro, medo de me apresentar na frente dos outros. Ah, porque você tem que ir, joga a criança. Ah, porque você tem que ir, joga a criança. Como se isso fosse criar resultado frente a esse medo. Então, quais foram os nossos medos, as nossas inseguranças que não foram acolhidas? Eu tenho medo de peixe, não sei de onde veio, olha só. Provavelmente alguma sensação, tá? Alguma questão que veio, provavelmente na infância, alguém que apresentou, alguém que, não sei se fez medo, se assustou com essa figura. Isso pode acontecer, tá? Sem dúvidas pode acontecer. Então, quais foram os nossos medos, né? E outra coisa, esses medos, eles continuam falando na fase adulta, né? E eles vão sendo reconfigurados em outras questões, eles vão sendo deslocados. Quem é psicanalista que sabe do que eu estou falando, eles vão sendo deslocados, eles são fragmentados. Então, existe toda uma construção por trás dos medos, né? Vamos lá para as nossas colegas falando aqui. Eu tenho medo de peixe e não sei. Fui para Maragogi e entrei na piscinas naturais por conta dos peixes. A nossa colega falou, olha só. Medo de avião, preciso vencer isso, vou viajar no final do ano. Uau! Desejo que você até. Olha só, já está no processo, já está na jornada. Final da jornada vai estar para poder enfrentar esse desafio, porque é um desafio para todo mundo, né? Desafio para todo mundo. Mas eu tenho certeza que nessa jornada a gente vai ter um espaço para poder descobrir essas sensações. A gente vai ter algumas atividades de percepção e a gente vai falar exatamente sobre isso, sobre essa questão dos medos e de toda essa construção, tá? Perguntas assustadoras, olha só. Outra coisa que nutre a nossa criança sombra. Nossa criança ferida, tá, gente? Sombra ferida. Perguntas assustadoras ou perguntas sem resposta ou explicação. Não tem uma resposta. Ou, na verdade, existe uma resposta dos adultos, só que eles não explicavam para a criança. Eles não tentavam ludicamente explicar para a criança. Ou também não existia uma resposta e não tinha um acompanhamento frente àquela dúvida. Então tem uma pergunta assustadora. Como pergunta assustadora? Por que os papais deixaram? Olha a sensação. Não sei. No caso de uma pessoa que não tem os pais, né? Os pais separados. Por quê? Porque a mamãe faleceu? Não sabe. Porque o papai faleceu? Não sabe. Onde é que tá? Ninguém fala, todo mundo fica em silêncio. Então a criança vai criando fantasias e medos cada vez maiores acerca daquelas dúvidas assustadoras. Claro que podem ser outras dúvidas, tá? Porque eu não sou aceito, porque eu não sou amado, porque as pessoas gritam comigo, porque as pessoas batem. Por quê? É porque as pessoas fazem do que fazem comigo. É outra dúvida assustadora, né? Outra questão, olha só, abuso e exploração na infância. Tá? É outra questão que nutre com muita força a nossa criança sombra. Nutre muito. Então, a criança sombra, ela vai sendo construída a partir de todas essas questões. E aí vocês vão me perguntar, mas o que isso resulta na fase adulta, né? E como a criança tenta viver com tudo isso e como ela se desenvolve. Aí isso vai ser dito nas próximas aulas, quando eu vou falar dos mecanismos de enfrentamento de todas essas questões. E aí tem diversos mecanismos, são muitos, tá? E mecanismos que a gente vai conseguir perceber, então, fragmentar aí nos nossos comportamentos. Invalidação emocional e afetiva. Então, a criança invalidada. A criança que, cala a boca, que não vale nada o que tu fala, tu não fala nada correto, que tu é sempre errada, porque não fala nada que preste, porque é burra, porque não é inteligente, porque ninguém quer chegar perto, porque ninguém quer te ouvir. Olha a sensação, invalidando emocionalmente. Não chora porque teu choro não vale de nada, porque tu tá fazendo drama. A gente vai escutando isso a vida inteira, né? A infância, na verdade, a infância inteira. E quando vai para a fase adulta, de quem a gente escuta isso? De nós mesmos, da nossa criança sombra, tá? Da nossa perspectiva, da nossa construção ferida, da nossa afetividade adoecida, do nosso emocional adoecido, ok? Vamos lá para o sexto. Ambiente agressivo, hostil e repressor. Esse é outra situação que cria uma criança sombra, ou que reforça a criança adoecida, a criança ferida dentro de nós, né? Que nós chamamos também ludicamente de criança sombra, tá? Então, um ambiente agressivo, um ambiente hostil, um ambiente que vem reprimir, que vem bater, que vem agredir, um ambiente que vem machucar a criança, consciente ou inconscientemente, tá? Existem pais que inconscientemente machucam a sua criança sem mesmo perceber que estão fazendo isso, né?
Então, com palavras, com bullying, eu vi uma psicopedagoga falando sobre isso, que muitas vezes o bullying começa em casa, né? Ah, que cabelo ridículo, a menina acorda, cabelo feio, menina, vai. Ah, que coisa feia, corre para dentro do banheiro. A criança se sente o quê? Ela não se sente acolhida dentro da sua própria casa, gente. Dormir é natural, acordar com o cabelo bagunçado é natural. Todo mundo tem cabelo. E quem não tem, tudo bem também. Então, todo mundo acorda com o cabelo bagunçado, todo mundo acorda ah, com a cara amassada, e tá tudo bem a gente perceber isso. Mas a criança acorda com a cara amassada, mãe, tá muito feia, meu Deus do céu, que menino tão feio. Corre pra dentro do banheiro, vai lavar esse rosto. O bullying começa logo, você olha, começa. A criança ouvia, bom dia, meu amor, como você dormiu, tá tudo bem? Fala, você sonhou, como foi? Como foi? Não, vai lá com a cara amassada, joga na cara da menina, que a menina tá com a cara feia. E, na verdade, ela vai começar, olha só, ela vai começar todas as manhãs se olhar no espelho e dizer, eu estou com a cara amassada, eu vou continuar com a cara amassada o dia inteiro. Até que alguém prove o contrário. Aí, na fase da adolescência, aquela criança, aquela adolescente que não se conforma com o próprio corpo, que tem medo da própria imagem, que tem repulsa da própria imagem, da própria visão que tem sobre si mesmo. A gente fala, não, isso aí não tem nada a ver, não. Não tem que. Então, um ambiente tão hostil e repressor. Um ambiente que a hostilidade está nos mínimos detalhes. Já pararam para observar que tem ambientes que a hostilidade está nos mínimos detalhes, gente? A agressão está ali, ó, no mínimo. Isso é muito doloroso, né? Perceber que a gente talvez viveu isso. Nossa colega falou aqui. Meu cabelo era encaracolado, a minha mãe implicava por causa disso. Quando cresci, alisei o cabelo. Olha só. Olha a sensação. Então, o que é que eu vou fazer? Se ela implica, eu vou fazer exatamente o que ela deseja, né? É aquela sensação que a criança sombra da gente, ela vai nos impulsionando a fazer o que os pais desejavam. A Alice Miller, ela fala que toda criança, ela tem uma sensação natural de se podar, de se adaptar ao que os pais desejam. E até mesmo na nossa fase adulta, a gente tem essa sensação natural. A sensação de que a gente precisa se adaptar ao que os nossos fazem, a nossa figura. E aí isso é transformado e reconfigurado em quê? Figuras de autoridade. Então a gente está lá na nossa empresa que a gente trabalha, ou qualquer outra empresa, ou até mesmo no ambiente institucional, a pessoa diz, olha, não gostei dessa roupa. Você fica extrema, você não sabe por que te atravessou com tanta força. Você vai, meu Deus, como me atravessou isso? Por que isso está me atravessando com tanta força? Porque uma figura de autoridade falou exatamente, fez um comentário que muitas vezes não é maldoso, mas fez um comentário que ele atravessou e foi direto na sua criança sombra e disse, olha, tá vendo aí aquele comentário que estava numa figura de autoridade? Naquele momento tá vindo novamente, ó, se protege, aí você vai tentar criar uma arma, um mecanismo para tentar se proteger, tá? Nossa, essa aula de hoje está bem profunda mesmo. Vamos lá. A minha sobrinha chama a filha dela de cabelo de bruxa. Eu não sei. Olha isso, gente. Olha isso. Isso é muito doloroso para uma criança ouvir. Muito doloroso. Porque, pessoal, é a mãe, gente. É o pai, né? É aquele que vai criar a nossa figura frente ao mundo. O nosso self, ele é construído, e Nicole fala muito sobre isso. O nosso self é construído pelas representações que o outro dá. Que o outro dá, ó, você pode, você faz isso, você é dessa forma. A gente vai construindo. Então, imagina se uma fase adulta, quando ela se olha no espelho, ela diz, não sou exatamente o que a minha mãe fala. Mas eu insisto em ser o que a minha mãe fala. Eu insisto em me colocar no lugar que a minha mãe me colocou. Por quê? A criança sombra, né? Criança adoecida, interior. Sétimo, perdas consecutivas e repentinas, com ou sem elaboração de luto. Aí você pode dizer, com elaboração de luto também vai causar? Também, porque perda é perda. Tá? Então, vai influenciar durante toda a nossa vida. Perder uma figura vai influenciar durante toda a nossa vida, e a criança interior ferida ou a criança sombra, ela vai sentir isso com a mesma intensidade, mesmo que ela elabore esse luto. Ela passou por uma dor de perda, certo? Então, perdas consecutivas, crianças que perderam os pais, crianças que perderam avós, tios, primos. Aí vocês podem perguntar, não, mas não é só quando a criança perde o pai e a mãe? Não, gente. Eu trabalhei com criança de 9, 10 anos, estava passando um luto terrível, um luto muito profundo, por causa de um primo que era distante que faleceu. Mas qual é a sensação? O primo faleceu, ninguém explica nada, ninguém fala nada, é uma dúvida incessante, por que aconteceu aquilo, por que ele não vem mais aqui? Aí fica, ele tinha tua idade, olha isso.
A criança ouve isso, ele tem a tua idade, e a ideia dela tem essa idade, posso também ir embora, cria toda a ansiedade à frente, ao se perder, ao morrer, ao ir embora. Então, a criança sem uma explicação, o Freud fala que as dúvidas não expressas ou não explicadas à criança, elas não morrem, elas ficam e são carregadas de formas assustadoras ao longo da sua vida. Elas vão até o túmulo da criança, da pessoa. As dúvidas continuam, elas perpetuam. Então, perdas consecutivas e repentinas com ou sem elaboração também vão influenciar a nossa criança sombra. Lembrando que todos nós temos uma criança sombra, tá, pessoal? E assim também como a criança sol. A gente fala na próxima aula a criança sol, mas a gente já vai começar a exercitar essa questão da experiência com a criança sol. Fiquem tranquilos, tá? Vocês vão conhecer o melhor de vocês aqui também. As experiências e subjetividade da criança interior. Vamos lá? Já entendemos, então, que a nossa criança sombra e nossa criança sol são moldadas pelas experiências que tivemos na infância, com as pessoas que eram mais próximas da gente. A consequência lógica disso é a criação de um papel essencial que vai determinar como a gente vai agir, de modo que a criança sol tem uma boa autoestima, uma confiança de si mesmo, e a criança sombra sente insegurança e encara os outros com desconfiança. Existem inúmeros livros sobre educação infantil que ensinam como guiar as crianças ao longo de suas fases de forma positiva. Esses guias, eles costumam girar em torno dos típicos conflitos entre pais e filhos e como resolvê-los dentro da ótica da psicologia, da psicanálise. No entanto, educar envolve questão muito mais fundamental. Uma criança tem diversas necessidades emocionais básicas. Quando conseguem suprir essas necessidades da criança, os pais estão ajudando a se tornar um adulto confiante e com autoestima. Quando não acontece isso, essa criança está sendo levada a um espaço conflituoso na fase adulta. A gente vai entender isso agora, ok? Vamos agora para as feridas emocionais. Certamente nós vamos concluir aí nos 21 e 20, tá, pessoal? Mas vamos lá. As feridas emocionais agora, vamos lá para as feridas, gente. As feridas aqui são bem profundas, são questões bem difíceis para a gente poder observar. Na próxima também vou trazer isso com profundidade para vocês e algumas reverberações dessas na fase adulta. Abandono. A primeira ferida emocional. Ferida do abandono. Tá? Essa é, sem dúvida, uma das feridas emocionais que mais aparecem. Essa ferida, ela é aquela que vai, de fato, desestruturar o ego da criança. Eu digo que essa ferida, ela desestrutura o self, o ego da criança. A criança sente abandonada, ela está perdendo pulsão de vida, ela perde vida. Tá? Ela perde energia, ela precisa se proteger, então ela não tem a fibra protetora. A falta de companhia e atenção deixam marcas profundas na criança. Quando chega na fase adulta, a gente se torna uma pessoa insegura, emocionalmente dependente. Também é normal que essas pessoas elas tenham uma propensão a ser solitária. Tá? Então eu quero e gosto de ser solitária. Essa sensação também é muito próxima a pessoas que tiveram a ferida ou que mantêm a ferida do abandono. Essas pessoas também têm dificuldade em fazer amigos, em criar um vínculo social, um vínculo afetivo. Essas pessoas, elas se sentem inaptas a ter uma vida social. Muitas vezes, a ter uma vida afetiva produtiva. Então, eu não quero, não posso, as pessoas não me aceitam, essa sensação que se tem, tá? Essa é a ferida do abandono. Eu vou falar para vocês, vou trazer aqui para vocês, tá? Quais foram as sensações e espaços onde nós nos sentimos, de algum modo, assim, com essa sensação. Abandono, existe negligência, existem outras feridas, mas é uma primeira. Será que a gente não sentiu isso? E hoje a gente diz, eu não me encaixo no trabalho, eu não me encaixo ali, eu não me encaixo naquela profissão. Por quê? Por que eu não me encaixo naquela profissão? Será que é porque os outros precisam aceitar a nossa entrada? O que falta para que a gente seja aceito? Olha a sensação. Essa talvez seja uma observação importante para a gente fazer. Olha a segunda ferida, rejeição. Tá? Aí eu vou falar uma coisa para vocês aqui. Eu estou vendo todo mundo aqui assistindo, vocês que estão assistindo essa gravação também. Eu quero, de fato, parabenizar vocês, porque não é fácil a gente lidar com as nossas próprias angústias, dores, não é fácil, não. E é outra coisa, a gente pagar para ver isso, né? Vocês pagaram, vocês adquiriram um curso para, de algum modo, entender melhor essa construção. Então, isso é sinônimo, gente, de muita força, de muita flexibilidade. Isso demonstra que inicialmente você já percebem a pontada
ou melhor, um raio de luz dessa criança só de vocês, ok? Rejeição é uma das mais dolorosas experiências da vida de uma pessoa. Quando a pessoa não tem o carinho, não tem a compreensão fundamental, quando a criança ela não percebe isso, ela não se desenvolve adequadamente, não tem segurança emocional. Nós falamos de segurança emocional da criança, nós falamos de investimento emocional. A criança precisa de investimento, ela precisa de acolhimento. Sem isso, a criança vai se sentir inferior a tudo e a todos. E a gente vai levar isso para a fase adulta lá dentro, na nossa ferida. Então, se eu fui rejeitado, se nós fomos rejeitados, o que que a gente sente? Sou inferior. Eu não sei, eu não posso aceitar mais, eu não posso ter mais. O mais, olha só, nem é o mais que eu não consigo, é o mais que eu já conquistei. A sensação muitas vezes é essa. Eu conquistei a mais, mas eu não me acho merecedor de ter mais. O que mais que eu conquistei? Um melhor emprego, uma carreira mais estável, um melhor carro, uma casa mais confortável, uma família mais alegre, mais saudável, uma vida interior mais produtiva, mais florida. A gente não se sente ainda no patamar. Eu ouvi uma paciente falando há um tempo atrás, ela disse assim, olha só o que ela falou. Quando eu queria ser de tal profissão quando eu crescesse. Eu estou no curso para ter essa profissão. Ela está fazendo medicina. Eu queria ser médico quando eu crescesse. Estou no curso para ser médica. Mas quando eu crescer de novo, eu serei médica. Ela falou isso muito rápido. Eu falei, quando crescer de novo, né? Ela, como? Quando você crescer de novo? Ela, não, não falei isso. Você falou? Quando eu crescer de novo, eu serei médica. Então você entrou em um espaço onde você não se sente, você se sente menor naquele espaço. Você precisa crescer de novo. E cada vez é crescer de novo. E por que essa sensação que nós somos eternas crianças? E eu não digo eterna criança no sentido bom, positivo. É eterna criança frente ao que eu quero para minha vida. Parece que existe uma inaptidão para que aquilo consiga surtir efeito positivo para a própria existência, tá? Violência intrafamiliar, outra ferida, tá? Castigos e atos repressivos não deveriam estar associados ao intuito de disciplinar uma criança. Especialistas na psicologia ou até mesmo na psicanálise da criança alertam que, apesar de habitual, não é o melhor método de ensinar uma criança. Brigas, insultos, ataques de raiva que fogem ao controle, tudo isso desestabiliza a criança e causa estresse tóxico, ok? Ela acaba se tornando vítima daquela família, tá? Muitas vezes até mesmo o bode expiatório, já ouviu falar da síndrome do bode expiatório, aquela criança que carrega toda a carga da família, ela carrega toda a energia negativa, eu digo energia negativa afetiva daquela família. Isso também pode acontecer, tá? E aí a criança vai, de fato, sentir essa violência com muita força e vai, na fase adulta, ter medo, pode se tornar um adulto controlador, abusivo, porque ela tem medo, ela tenta se proteger de alguma forma. Então, antes que os outros ataquem ela, o que ela vai fazer? Ela vai atacar o outro, tá? E é inconsciente isso aí. Quando ela para, deita a cabeça na travesseira dela, nossa, por que eu tô fazendo isso? E até às vezes tem prazer em fazer isso também, tá, gente? Isso pode acontecer. É exatamente por conta da violência intrafamiliar. Atendi casos de pessoas que foram vítimas de uma família extremamente agressiva, que elas se tornaram adultos extremamente agressivos, tá? Ou também adultos extremamente fragilizados e dependentes. Também pode acontecer isso. Tem aquele adulto que depende o tempo todo, que quer um cuidado, que quer um colo, que quer um carinho, exatamente, que tem medo de tudo, que cria um medo de sair de casa, de repente, o adolescente, criança, violência intrafamiliar, tá desenvolvendo na infância. Vai para a fase da adolescência, é maravilha, vai para a escola, tudo. Quando acaba com seus 20, 25 anos, de repente estoura uma fobia social, um medo de sair para os lugares. De onde vem isso? Sem nome, sem explicação. De onde vem? Muitas vezes de uma violência que estava sendo velada dentro da família e não se percebeu. Precisou aceitar. Como uma criança não aceita, a criança não consegue digerir, porque não tem explicação, nem existe de fato, uma questão positiva por trás da violência intrafamiliar, então a criança introjeta, vai para a fase adulta e acaba adoecendo. Ok? Injustiça. Olha só, esse aqui é muito forte. Injustiça. A infância
é uma etapa de aprendizado. Quando, dentre tantas coisas, a primeira coisa que a gente precisa, uma das primeiras coisas que a gente precisa entender é a justiça. A justiça é aquilo do eu preciso de cuidado, você cuida de mim, você me protege, você está fazendo o certo. Essa seria a sensação. O favoritismo entre irmãos, a diferença de tratamento, situações onde colocam um contra o outro também são sinais de injustiça, e essa ferida causa grande transtorno na fase adulta. Cresce com insegurança, cresce uma pessoa pessimista, cresce uma pessoa esperando inconscientemente esse distrato por parte de todos, então aquela pessoa que desconfia de todo mundo. Ah, porque essa pessoa aqui, ó, tá tramando, essa pessoa tá tramando. Eu tive uma paciente, pessoal, que ela tinha 36 anos, ela com uma paranoia muito forte, tá? Uma paranoia muito forte, no qual ela acreditava que todo mundo tinha roubado ela, que ela era uma pessoa muito bem-sucedida e todo mundo tinha roubado. Na verdade, ela não era, não tinha toda essa grana que ela acreditava ter. Trabalhando na infância dessa pessoa, nós percebemos então que ela foi o bode expiatório da família. A mãe, em algum momento, quase tirou a vida dessa criança, exatamente porque ela acabou falando a verdade para o seu pai acerca de uma traição. Então, olha a sensação. Ela falou para o papai, ela vai quase tirar a vida da criança, a criança vai dizer, opa, tá todo mundo tramando alguma coisa contra mim. Eu não posso falar a verdade. Eu preciso esconder. Eu preciso fugir. As pessoas estão contra mim. Olha a sensação dela. Então ela cresce, vai para a fase adulta e os sintomas dela é exatamente alguém, claro que é bem específico, né, pessoal, essa questão patológica, mas psicopatológica, mas para que vocês possam entender, olha a força que isso tem na vida de uma pessoa. Todos os casos que eu estou falando aqui são casos mistos, são casos ah, superficiais, no espaço superficial, então não estou expondo, claro, exatamente tudo que acontece, mas falando para vocês de forma, até porque estamos em um momento de estudo, ok? Eu sou profissional de dado. Humilhação, outra, outra ferida, tá? Essa ferida aqui é muito forte, porque essa ferida, ela cria uma pessoa com pouco desejo pelo futuro. Ela não confia na potencialidade dela, no quanto ela pode, no quanto ela consegue. Isso não é tudo, isso não é a única coisa que essa pessoa vai construir. Ela, a pessoa que se sente humilhada, ela pode ter o desejo de continuar sendo humilhada, tá? Então ela pode ir para a fase adulta e sempre ser aquela pessoinha que fica lá, a boazinha. Não tem a síndrome do bonzinho ou do boazinha? Aquela pessoinha que precisa sempre de alguém que fica lá, porque ela foi humilhada, ela está naquele lugar e ela precisa se manter naquele lugar. Pode ser por bullying, pode ser por ambiente familiar nocivo. A criança que cresce sendo constantemente submetida à humilhação, ela vai ter uma vida adulta completamente conflituosa. Ela não vai conseguir reconhecer que o self dela não é aquele. Ela vai estar com um falso self. Então a ideia dela é: eu não tenho valor, eu não tenho possibilidade. A qualquer momento pode acontecer alguma coisa que me deixe extremamente frustrado frente a outras pessoas. As pessoas podem rir de mim, as pessoas podem me ridicularizar. Olha a sensação, porque essa pessoa foi humilhada muitas vezes. Então ela cresce, vai para a fase adulta e ela tem uma pessoa, um exemplo, uma pessoa teve uma vida da infância extrema, cheia de humilhação, ela vai para a fase adulta, ela não consegue se apresentar em público, ela não consegue falar, ela não consegue, ela tem dificuldade, ela tem um bloqueio frente a isso. Pode ser por conta dessa questão da humilhação, ou pode também não ser por conta disso, mas uma especificidade dentro desse caso, ok? Outra questão que a humilhação pode acarretar é uma pessoa extremamente autoritária. Então ela vai dizer, não, ninguém vai me humilhar mais. Agora eu vou ser o contrário, o oposto disso. Então cria um mecanismo para se opor frente à humilhação. E vai ser o quê? Agressividade, hostilidade. Então vai querer humilhar os outros, vai querer agredir os outros. Freud explica muito sobre isso. Ele fala que a gente tem essa sensação de fazer o oposto, a tentativa também de resolver, de elaborar nossas dores. Traição, outra ferida, tá? Promessas não cumpridas. É aquilo, na volta a gente compra. Quem nunca ouviu isso? Na volta a gente compra, tá? Eu quero saber de vocês. Vocês já ouviram isso? Na volta a gente compra? Não tão simples, né? Parece que não vai doer. E se eu disser para vocês que talvez isso aí, a criança de vocês investiu muita energia emocional nessa promessa, e ela foi extremamente frustrada, e que para ela é importante, porque a gente sempre tem aquela noção de que não é importante para nossa criança, foi muito importante. Então é melhor o pai e a mãe falar, olha, nesse momento, não é apelar para
para a consciência da criança, porque a criança ainda não tem plena consciência de uma desestruturação financeira. Mas você pode colocar um limite no que a criança pode ou não pode ter. Isso é natural da fase da infância. Né? A gente coloca, olha, você não pode ter isso agora. Ah, por que não? Porque não dá nesse momento. Você pode optar por outra questão. A gente tem um em casa, a gente pode brincar com aquele. Se é um brinquedo, a gente tem esse alimento aqui, a gente pode substituir por esse. Conversa vai ajudar também. Então, uma coisa que sempre acontece, que é muito forte aqui nessa questão da traição, não é só essa questão superficial da volta a gente compra, é a traição mesmo, tá? Muitas vezes o pai que acaba traindo a mamãe que trai o papai, e aí a criança é colocada onde? No centro disso. Ah, porque teu pai não vale nada, porque teu pai me traiu. Aí coloca a criança no centro do relacionamento. Aí a criança vai se sentir automaticamente traída, porque ela está se colocando no centro. Então, a gente sempre precisa perceber que infidelidade, problemas relacionais dos adultos, é sobre os adultos. A criança não tem nada a ver com isso. Mas muitas vezes nós fomos colocados dentro desse espaço. Muitas vezes a gente cresce com aquela sensação: meu pai me traiu, minha mãe me traiu. Por quê? Porque a gente foi colocado dentro de um espaço de traição. Tá? É aquela coisa: se você ficar com seu pai, você também está me traindo. Se você ficar com seu pai, eu não quero mais conversar com você. E outra coisa que acontece, vou fazer para vocês. É quando a criança erra e a mãe faz assim, ó, ou o pai faz assim, ó. Ou até o cuidador, cuidadora, vovô, você traiu minha confiança. Olha a dor. Você traiu minha confiança. Eu nunca imaginava isso de você. Aí a criança, nossa, que erro imperdoável. Quando na verdade até a mamãe e o papai erram. E tá tudo bem errar, porque todo mundo erra. A gente erra e aprende. Então, será que é mostrando para a criança que a gente está extremamente decepcionado com ela, que a gente vai fazer com que ela nunca mais erre? Ou é criando previsibilidade nas reações que nós temos à nossa criança, dizendo, filho, tá tudo bem, se você errou, isso não pode acontecer novamente, é importante que a gente possa sentar e conversar, é importante que a gente tenha, nesse momento, um diálogo, que a gente possa conversar sobre isso, para que isso não aconteça, porque é ruim para você, né? Eu percebi que você sofreu com isso, eu percebi que papai e mamãe também ficaram abalados, a gente ficou um pouco chateado com isso, então precisa dizer, eu estou extremamente frustrado com você, porque na verdade essa frustração não é dele, não é daquela criança. Essa frustração, de acordo com a Alice Miller, ela vem lá da nossa infância, uma frustração simbólica dos nossos pais. Quando a gente é frustrado pelas insatisfações da infância, a gente carrega isso tudo e joga no nosso filho. Quem quiser depois ler, eu vou indicar uma leitura para vocês de Alice Miller, bem interessante. Vou colocar no grupo, tá? E vocês que estão assistindo essa aula gravada terão essa indicação aqui embaixo, no card aqui na plataforma. Medo do desconhecido. Olha outra ferida, né? Todas as crianças, em algum momento, precisam enfrentar os seus medos. Seja do escuro, dos fantasmas, um processo que será, de fato, um trabalho de formiguinha. A gente vai precisar de muito acolhimento para lidar com os medos da nossa criança. Quando a criança é jogada sobre os seus medos, ela cresce como um adulto que se torna uma pessoa com problemas de manifestar até mesmo empatia pelos medos das outras pessoas. Então, aquela pessoa que não vai ter muita paciência de lidar com medo ou com a insegurança dos outros, que vai afetar diretamente ela. Vai dizer, eu não tinha esse tempo de sofrer pelo medo que eu tinha, e tu vai ter? Vai, não, vai se jogar no medo também. A sensação é essa. Se posicionar, tem medo de se posicionar frente à vida e tem muito medo do desconhecido, do que vai acontecer, tá? E pode ser por medos mínimos, tá, gente? Questões mínimas. Porque o John Bowlby fala basicamente assim, vocês estão dizendo, meu Deus, ele está fixado no Bowlby e na Alice Miller, porque cada aula tem um teórico específico que a gente vai rondando em todo o trabalho. Mas esse curso inteiro, ele está fragmentado com esses teóricos, tá? Que é muito importante. O Bowlby fala mais ou menos assim, ele diz que a infância é o momento onde a gente expressa a afetividade e a emocionalidade com mais força. Então, a afetividade de uma criança é tão forte que ela tem a sensação ou de extrema vida ou de morte, quando ela sente uma tristeza. Essa é a afetividade de uma criança. É um corpinho minúsculo tendo uma bomba hormonal e, ao mesmo tempo, um nível altíssimo de ansiedade. Como a gente espera que isso aconteça, né?
Então, é importante a gente observar que os medos precisam ser acolhidos, ok? E se transforma, então, em medo desconhecido. Medo desconhecido. Outra coisa, essa questão do medo desconhecido é aquela também, a imprevisibilidade. A criança erra, olha, não vou fazer o que eu vou fazer, não vou falar o que eu vou fazer com você. Me aguarde. A criança vai até em casa esperando o que vai acontecer. Gente, quem é que consegue lidar com isso? Ou outra coisa que a criança escuta, em casa a gente conversa. Aí a criança cria ela cria muita coisa, tá, gente? A criança cria uma ansiedade. Ela cria uma ansiedade tão grande que chega a ser uma ansiedade tóxica. Nós chamamos de ansiedade tóxica. Quando o nível de cortisol ele aumenta muito e isso afeta o desenvolvimento cerebral da criança, ok? Comprovado cientificamente. Estou criando abobrinha, não. Pesquisem e vocês vão ver. Comprovado cientificamente. Nível de cortisol altíssimo afeta a córtex pré-frontal, afeta aí também o lobo límbico, afeta muitos espaços. Então é importante a gente observar isso. Ah, e aí a criança vai para casa esperando acontecer. Muitas vezes nem acontece, mas a criança já criou tanta coisa que ela vai se martirizando até lá. E é isso que muitas vezes os pais querem conscientemente. Nós queremos martirizar a nossa criança, dizer, espere e fica pensando no que vai fazer, no que vai receber. Muitas vezes nem recebe. Outra coisa também é quando ouvir de um pai, não um paciente, um pai, mesmo falando assim em um espaço, conversando, uma conversa paralela, o pai chega para nessa roda de amigos e fala assim: eu não bato no meu filho quando ele erra, bato dias depois, para ele ver como é forte a forma como a gente é pego de surpresa com o erro. Olha isso. Imagina a criança erra dia tal. Tá tudo bem, filho, tá perdoado. Do nada, a criança entra dentro da casa, o pai fala: tira a roupa que você vai apanhar agora. Por quê? Pelo erro do tal dia. Gente, olha a sensação que esse pai está criando nessa criança. Fiquei horrorizado quando ele falou isso. Até contestei ele, sim, entrei com tudo falando sobre a questão do desenvolvimento infantil, até conseguir levar eles a alguns pontos, e aí a gente descobre que ele recebia isso dos pais. Recebia isso dos pais. Então, é aquela ideia, você vai sofrer agora por coisas que você fez no passado. Então, como é que isso acontece? A pessoa vai levar para a fase adulta erros do passado e vai continuar se martirizando e vai esperar uma punição. Isso pode acontecer, tá? Quando não obtém atenção e compreensão suficiente dos pais, a, a criança passa a se desdobrar para obtê-las, como a Alice Miller fala. Tudo o que se faz na infância tem o propósito de agradar os pais. Parece que não, né? Mas tudo tem o propósito de agradar os pais. Gente, eu, estudando bastante sobre essa questão da infância, me deparei com um caso de uma criança que foi extremamente agredida e foi, infelizmente, perdeu a própria vida por sua mãe e por seu padrasto. E em um desses momentos que ela estava sendo agredida, ela foi à escola e na escola ela fez uma carta para a mãe e um cartaz para essa mãe. E essa criança ela havia acabado de ser agredida. E ela fez um cartaz para essa mãe, dizendo o quanto amava essa mãe, fez uma carta para essa mãe, dizendo o quanto amava ela, o quanto gostava dela. E nas palavras que ela disse para a professora falou: por que você está fazendo isso para sua mãe? Por que você quer participar? Você sabe que você, de algum modo, está sendo agredido. Não, mas eu quero que a minha mãe entenda que eu amo ela, que eu a amo, que eu gosto dela. Então ela não queria saber se ela estava sendo agredida. Ela só queria ser aceita pela mãe dela. Essa criança só queria ser aceita pela mãe. Ela só queria entender, ela só queria de alguma forma transpassar esse amor que sentia para esse pai, para essa mãe, para esse padrasto, para essa mãe. E não conseguiu. Pouco se dizia sobre a mãe, né? A mãe acabou tendo a vida da criança. Então, olha que forte, né? A criança precisa, ela tem a necessidade de agradar os pais. Deixa eu ver uma pergunta que nosso colega fez aqui. Meus pais já juntaram as artes e depois descontava em uma surra só. Olha só que forte, né, gente? Descontava em tudo, muito forte isso aqui. A gente tem aquela sensação que tem que ser tudo sempre assim, né? Tem que ser tudo muito pesado, punitivo, né? Se os pais forem rigorosos demais e esperarem comportamento e obediência impecável dos filhos, a criança vai se esforçando para estar sempre à altura dessas exigências, seja no intuito de satisfazê-los e ao mesmo tempo de não ser castigada. Então ela vai tentando, peraí, quanto mais estão exigindo, mais eu vou me esforçar. Também vai ter que reprimir todos os seus sentimentos e desejos que chocam com as expectativas do pai.
e da mãe. Então, eu vou ter que reprimir tudo que eu sinto que vai de encontro, ou que vai contra o que os meus pais pensam, para melhor atendê-los, porque papai e mamãe é muito importante, eles são os seis, eles são o colo que me acolhe, ele é a mão que me traz comida, a colher que me traz comida na boca, né? Então, tem toda essa sensação. É o que me protege. Se na tentativa de se afirmar, a criança nunca prevalece diante da força superior dos seus pais, com o tempo ela aprende que é melhor suprimir a raiva, assim não tem a oportunidade de aprender a lidar com esse sentimento nem de se impor. Ela desenvolve crenças como não devo me defender, não posso ficar com raiva, preciso me adequar, não posso ter vontade própria. Aí você pode dizer, não, mas a gente tem que deixar a criança fazer tudo. A gente tem que deixar a criança expressar alguma coisa, gente. Chorar, expressar, falar que tá com raiva. Tem uma frase do Napoli, Lucas Napoli, que fala, até li essa semana, disse assim: se você não for autorizado a odiar a pessoa que você ama ao menos uma vez, ou odiar de vez em quando a pessoa que você ama, você estará predestinado a se odiar. Olha isso. Muito forte, né, gente? Muito forte, porque se a gente não odeia, em algum momento, se a gente não tem raiva de alguém que a gente ama, a gente vai ter raiva da gente, porque isso vai voltar pra gente, vai voltar de alguma forma. Não tem como fugir desse sentimento. E é natural, é algo natural do ser humano, né? A gente precisa entender que a criança sente raiva, assim. Um dos passos para entender a criança interior é perceber a raiva que essa criança teve. A gente vai falar isso nas próximas aulas, tá? Essas aulas estão sendo bem produtivas, bem profundas. As necessidades da criança. Vamos falar um pouco sobre as necessidades. Na próxima, talvez eu volte com essas necessidades também, porque vai ser importante para a gente, tá? Vou dar só uma pincelada aqui. Necessidade de conexão, preciso me enxergar, preciso que me enxerguem, na verdade. Preciso que me enxerguem, que me aceitem, que me acolham. Olha, necessidade de conexão. Ela precisa que enxerguem ela, que aceitem ela, que acolham ela. É a primeira necessidade da criança, tá? Será que a gente teve conexão? Será que a gente foi enxergado, aceito, acolhido? Como foi? Necessidade de autonomia. Preciso que validem, me acompanhem e me estimulem. Olha, outra necessidade. Preciso de validação. Preciso que me acompanhem, que me estimulem a brincar, a pular, a me divertir, a sorrir. Preciso que me estimulem a fazer alguma coisa, a me expressar. Essa é a sensação, a necessidade de autonomia, tá? Necessidade de reconhecimento. Preciso que sintam-se bem com a minha companhia, que reconheçam minha importância e me valorizem. Isso dói, gente. Dói muito porque a gente percebe, ó, que talvez na nossa infância a gente não teve muito disso. Onde a gente vai encontrar esses espaços? Como a gente vai fazer para sentir esse reconhecimento? Que muitas vezes as pessoas, todo mundo à nossa volta, nossa, você é a melhor profissional da sua área, você é um ótimo profissional, você consegue chegar nisso, chegar naquilo, você é uma ótima mãe, você é um ótimo pai, mas a gente não reconhece isso. Parece que falta essa figura de reconhecimento, né? Isso pode ser acerca da nossa criança só. Necessidade de ser amada simplesmente por existir. Quando eu pergunto isso aqui para os meus pacientes, gente, olha só, é uma ponte para um lugar muito construtivo na conexão com a criança deles. Quando eu pergunto isso aqui, olha, você foi amado porque você existia. A pessoa fala, não, não fui. Eu fui amado porque eu era dessa forma. Aí percebe que porque ainda tenta ser dessa forma para ser amado, e todo aquele processo que vai se desdobrando de caso para caso, mas é importante que a gente observe isso. Eu posso ser, sentir e me apresentar assim. Será que nós podemos? Nós sentimos isso de forma interna? Olha aí, ó. Mais 18, gente. Mais 18 necessidades da criança. Olha só. Vou colocar isso aqui, são as primeiras, essa aqui é a outra, tá? Aprender a lidar com emoções difíceis, como raiva, medo e tristeza. Aprender, isso aqui é sendo acompanhado, tá? Por seus pais, tá, gente? Aprender a esperar e não sofrer com isso. Receber atenção, ser vista, ouvida e validada. Estar segura e protegida. Ser cuidada, alimentada, abraçada e acariciada. Ser ajudada a crescer e a aprender. Tornar-se independente e aprender a fazer as coisas sozinha. Ser forte e ainda assim ser vulnerável. É aquela questão, que você é forte, mas você também precisa encontrar a sua fragilidade. Você precisa sentir que você tem uma fragilidade. Está completamente, isso é completamente aceito. Eu vou perguntar para vocês hoje, será que nós fomos aceitos com as nossas fragilidades, com as nossas dores, com as angústias, as dúvidas, né? Será que nós fomos?
Nono, ter espaço para pedir ajuda, sentir-se encorajada e empoderada, ser ajudada quando há frustrações, ser amada simplesmente por existir, como eu falei para vocês, ter liberdade para expressar alegria e amor, conhecer seus próprios limites e ter respeito por isso, sentir pertencimento familiar, aprender a se acalmar, receber feedbacks construtivos e apreciativos, aprender a dar feedbacks apreciativos e construtivos. Tá? Aí quando as pessoas perguntam assim, aprender a se acalmar, como assim? Ela tem que ficar sozinha no canto do pensamento? Não. Ela precisa de um cérebro maduro na relação, de acordo com a neurociência do desenvolvimento infantil, um cérebro maduro na relação para poder ajudá-la a se autorregular, ok? Então eu vou trazer isso aqui mais na próxima, para que a gente possa entender melhor, com mais profundidade. Olha essa frase aqui, para que a gente possa concluir a nossa aula de hoje. Olha essa frase. Eu tenho dificuldades em aceitar elogios, olha só. Porque muitas vezes nós não nos tornamos, na nossa imagem, na nossa ideia, o nosso self, ele não é apreciado. A nossa constituição, parece que ela não é, com os seus deslizes, com os nossos medos, com as nossas angústias, parece que não é rico o suficiente para que alguém reconheça como importante. Isso é tão profundo dentro da gente que isso vai de encontro com o quê? Com o nosso narcisismo primário. A gente encontra o narcisismo primário e diz, não, eu quero ser, eu quero ser isso. Aí a gente se contrapõe novamente. Não, mas você não pode, você está sendo egoísta. Não, porque o self primário é aquele, eu preciso lutar por minha vida, mas ao mesmo tempo a gente tem aquela ideia, não, você está sendo egoísta se você pensa em você. Você está sendo egoísta se você recebe um feedback positivo, você se alegra com isso? Na verdade, não. É exatamente toda uma crença, uma construção. Eu digo, eu nunca falo muito sobre, eu falo sobre crenças, mas eu falo exatamente sobre crenças perceptivas. Eu acredito na psicanálise que nós temos crenças perceptivas ou construções perceptivas. Eu acho muito mais assertivo de se falar. São construções perceptivas acerca do nosso próprio self, da nossa própria existência. E essas construções, elas trazem exatamente esta sensação, que vai contra tudo que é de fato positivo para a gente. Quando a gente não aceita, quando a gente não quer aquele papel, que a gente já atua, muitas vezes a gente já atua aquele papel, já faz muito bem aquilo, mas a gente não aceita. E isso faz com que a gente tenha conflito. A criança nunca deve se esforçar pelo nosso amor. As crianças não devem se esforçar pelo nosso amor. Elas devem descansar nele. E o Dr. Gordon Field, ele traz essa frase com muita propriedade. E essa frase, gente, ela merece, a nossa colega tá tirando uma foto, ela merece uma foto, ela merece um compartilhamento, ela merece. Essa frase é muito impactante, muito impactante. As crianças nunca devem se esforçar pelo nosso amor, elas devem descansar nele. Será que nós descansamos no amor dos nossos pais? Vou até fazer um silêncio para que vocês possam pensar. As aulas terapêuticas, elas têm essa proporção, elas têm essa posição frente ao desenvolvimento da aprendizagem. Elas fazem com que a gente consiga pensar mais sobre esse processo. E eu quero que a gente pense nesse último momento nessa aula de hoje, exatamente sobre essa perspectiva. Será que nós conseguimos descansar de forma bem lúdica, bem didática, descansar no amor dos nossos pais, nossos cuidadores? Todos queremos ser amados, admirados, temidos, odiados, desprezados. Queremos despertar uma emoção no outro, seja ela qual for. A alma estremece diante do vazio e da busca por contato a todo custo. Olha isso aqui, ó. Percebe? Percebem como é forte quando a gente entende que a nossa criança sombra, a nossa criança sol está a todo momento com a gente aqui, tentando. Nossa criança sol é aquela criança natural que eu falei para vocês na emissão. A criança sombra é a criança ferida. Então, nossa criança natural e nossa criança ferida está a todo momento aqui, em uma constante guerra interna, bem lúdica, para tentar colocar a gente frente às nossas dores e tentar fazer com que a gente consiga elaborar todas elas, superá-las, encontrar um sentido para elas. Por isso é tão importante trabalhar essas questões. Então,
nessa perspectiva, nesse finalzinho de aula, nessa perspectiva de que todos nós desejamos ser amados, admirados, queremos despertar uma emoção, eu vou pedir para que vocês, nesse final, lá quando eu criar o exercício para vocês, mandar, na verdade, o exercício para vocês e propor para vocês lá no grupo, e a vocês que estão aqui assistindo essa aula gravada, que vão receber o exercício também, tá? Vocês que adquiriram a jornada vão receber o exercício em PDF lá embaixo. Vocês receberão o exercício e irão fazer, tá? Para vocês. É um exercício autoperceptivo, de autopercepção. Então, não precisa apresentar para ninguém, não precisa falar para ninguém. Logo, logo eu estarei disponibilizando esse exercício, tá? Eu espero que essa aula de hoje tenha sido muito importante para vocês, tenha sido muito agregadora, tenha sido uma aula onde a gente conseguiu, de algum modo, levar tudo isso que é tão delicado de forma leve, de forma assertiva e didática. Eu espero vocês nos próximos encontros, tá? Nas próximas aulas. Muito obrigado a todos vocês que adquiriram a jornada, vocês que estão aqui empenhados nessa construção e vocês que estão assistindo essa aula gravada. Até a próxima, tá, pessoal? Até logo. Tchau, tchau.